Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de juvenis. O engano da teologia da prosperidade. Você já ouviu falar sobre a teologia da prosperidade? E quem foi quem criou essa teologia da prosperidade e o que é de fato a teologia da prosperidade? É essas respostas que eu vou te dar na lição de hoje. Também te darei as respostas da hora da revisão. Para esta aula, os louvores sugeridos 90, 410 e 599. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Se falando da teologia da prosperidade, nós cristãos, nós nascemos para ser prósperos? Também vou falar sobre esse negócio. A teologia da prosperidade. Infelizmente, essa palavra está sendo empregada de forma equivocada para denominar uma prática prejudicial, a teologia da prosperidade. Você sabe a origem dessa teologia? A teologia, como o nome já fala sobre ela mesma, existem algumas palavras que já dizem o que é, né? Por exemplo, geografia já fala o que ela é. A teologia, uma das palavras também já fala o que ela é, que é o estudo sobre Deus, ou o estudo de Deus. Então, por definição, teologia é a teologia, ela é a parte de que nos informa sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto, né? Sobre tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que está envolvendo o nome de Deus. Então, muitas vezes, e é o caso aqui, essa palavra teologia é usada de uma forma equivocada. Para quê? Para poder ter situação financeira melhor. E onde originou? Eu já vou falar, já falo sobre isso, mas veja que a questão da palavra, muitas vezes nós somos levados pela palavra. Às vezes uma palavra bem elaborada, bem colocada, acaba nos enganando por conta dessa questão. Por exemplo, quando alguém fala da teologia da prosperidade, o que sugere? Sugere que a teologia é algo bíblico. Por quê? Porque a palavra teologia é bíblica, né? O entendimento é bíblico, apesar que teologia também existem outras religiões que também usam a teologia deles, né? Então a teologia é um estudo sobre Deus, mas a partir do quê, né? Alguns a partir, no nosso caso, a partir da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre Deus. Mas em outras religiões, eles falam da teologia a partir da doutrina deles. Então veja que para nós, quando alguém fala na igreja sobre a teologia da prosperidade, para nós fica no subconsciente de que teologia é algo bíblico, que realmente tem respaldo bíblico, que realmente é algo de Deus, porque os teólogos são pastores e para ser teólogo tem que estudar a Bíblia e por aí afora. Então nós acabamos nos enganando por conta disso. Mas eu já falo com você sobre a origem da teologia da prosperidade. E existem outras teologias, né? Por exemplo, a teologia da libertação, a teologia do ser e mais um monte de teologia por aí que, apesar do nome, não tem nada a ver com Deus. A confissão positiva. Dessa ideia surgiram vários movimentos, todos sempre tentando se parecer com o cristianismo autêntico, enganando até mesmo crentes desavisados. Quando essa questão da confissão positiva, o que é a confissão positiva? Segundo as pessoas, né, que introduzem essa questão, falam sobre a confissão positiva, quer dizer o seguinte, quer dizer que alguém, pelo poder do pensamento positivo, vai alcançar alguma coisa. Por exemplo, se você quer uma pessoa, por exemplo, para namorar, é só você ter pensamento positivo que você vai ter. Se você quer um trabalho, uma porta de emprego, é só você ter essa confissão positiva, ou seja, você começa a confessar de uma forma positiva. Por exemplo, se você quer um emprego, você começa a confessar que você já tem um emprego. Ah, eu já tenho um emprego porque eu tenho um emprego, porque a minha mente, né, as pessoas acham que por conta disso a mente vai criar um poder extraordinário que a porta de emprego vai abrir para você. A ideia é essa. Então a confissão positiva é quando alguém confessa algo de uma forma positiva pensando em algo. Como eu falei sobre, por exemplo, o trabalho. Alguém quer um trabalho, é só confessar que tem um trabalho e que o trabalho aparecerá. Isso é coisa que realmente não tem nenhuma base bíblica.
Por quê? Porque eles acreditam no poder da mente. Então, eu falo alguma coisa, então pelo poder da minha mente, a minha mente cria um poder extraordinário que faz aquilo acontecer. Acho que nem em fantasia, em livros de fantasia, pode acontecer um negócio desse tamanho, né? Bom, se bem que se em fantasia acontecer, tá tudo bem, né? É só uma fantasia mesmo que pode acontecer. Mas na vida real é completamente diferente. A nossa mente não tem poder para materializar absolutamente nada. Nada que você pensa, tu tem poder para fazer aquilo somente com a sua mente. Se você, por exemplo, se você pensa em construir um prédio ou uma casa, vamos pesar algo pequeno aqui. Você pensa em construir uma casa, você vai ter confissão positiva e a sua mente vai fazer aquela casa sozinha? Sem você meter a mão num tijolo, num cimento, num concreto? De maneira nenhuma. Então, a nossa mente ela não tem poder para materializar absolutamente coisa alguma. E isso que é a questão da confissão positiva, né? Acreditar no poder da mente. O crescimento, sempre dando ênfase aos textos bíblicos sobre cura e prosperidade, muitas vezes de maneira descontextualizada, Kenyon aliava sua oratória a uma técnica chamada de poder do pensamento positivo. Bom, a grande questão é, você sabe a origem dessa teologia? Bom, a origem da teologia da prosperidade é sobre esse pastor, né? Esser William Kenyon, ele lá do século XIX, lá de abril de 1877, foi quando ele nasceu, né? Ele morreu em 1948. Ele criou essa teologia lá para o lado de 1940, já faz tempo, né? Em 1940 e tomou força ali na partir de 1960 e 1970. No ano 2000, por exemplo, Kenneth Reagan também trouxe essa ideia da prosperidade, né, da teologia da prosperidade, que realmente foi quando realmente trouxe muita força, devido no ano 2000, uma tecnologia, internet, emissoras de televisão, a rádio, entre tantas outras coisas, acabou difundindo de fato a teologia da prosperidade com Kenneth Reagan. Ele realmente, digamos que ele é o pai moderno da teologia da prosperidade. Atualmente aqui no Brasil existem algumas pessoas, também alguns pastores, como é o caso do pastor Silas Malafaia, o bispo Edir Macedo e Agenor Duque, por exemplo, né? Entre outros, né? O Valdomiro Santiago. Também eles falam muito sobre essa questão da teologia da prosperidade. Eles falam muito, Silas Malafaia, outrora até falava de uma forma muito coerente, entretanto, atualmente, ele fala da teologia, o que eu falo outrora ele falava de uma forma coerente, é que ele falava o que era verdade. Agora, ele fala da teologia da prosperidade, como, por exemplo, você é cristão, você não pode ter necessidade de nada, você precisa ser rico. Aí eu te pergunto, será que todos nós que somos cristãos, nós aceitamos a Cristo como Salvador ou para sermos ricos? Será que a igreja agora virou um banco, uma instituição financeira? Então eu aceito a Cristo, agora eu vou ficar rico? De maneira nenhuma. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário não para que nós venhamos ser ricos, mas para que nós venhamos ter o quê? Salvação. E já vou te falar sobre a questão da teologia da prosperidade, que você vai ver que realmente não tem nada bíblico nesse sentido. Então o que esse Kenyon fazia? Ele pegava textos bíblicos falando sobre cura e prosperidade. Para quê? Para poder embasar o seu ensinamento. Então, quando alguém pega um texto fora de contexto, né, ele descontextualiza o texto, o que ele está criando? Ele está criando uma heresia. E foi o que esse Kenyon fez. Ele criou essa heresia da teologia da prosperidade, né? O que é a teologia da prosperidade de fato? A teologia da prosperidade diz que uma pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, essa pessoa ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser montada na grana, porque se ela não for uma pessoa que muda de vida financeiramente, Deus não está com ela. Então, se você que está me ouvindo agora e você é pobre, para a teologia da prosperidade, você não está salvo, porque se Deus fosse com você, você seria uma pessoa rica. Olha que questão de heresia, é uma heresia sem tamanho. Nós vemos que o Senhor, ele ama tanto o pobre quanto o rico. Todos estão no mesmo nível para o Senhor. O Senhor não se deixa levar por quem tem dinheiro ou por quem não tem. Deus, ele não é corruptível. Na verdade, não dá para corromper a Deus. Deus, ele é incorruptível. Ele é perfeito. Ele é justo. Portanto, esse entendimento de que a pessoa, para ser salvo, né, para realmente provar que Deus é com ele, ele precisa ter dinheiro, é completamente equivocado. Já vou te dar uma outra referência também que desmonta
toda essa questão da teologia da prosperidade. Ser pobre é uma maldição? A teologia da prosperidade ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Agora entra aqui uma questão muito interessante. Primeiro é que Jesus falou para que nós não venhamos ter tesouro aqui na terra, não juntar tesouro aqui na terra, mas juntar no céu, não é assim? Só que existe uma questão aqui muito interessante que fala sobre ser pobre é uma maldição? Bom, se ser pobre é uma maldição, então Jesus era amaldiçoado. Por quê? Jesus era pobre. Jesus não era rico. A Bíblia Santana até diz recentemente, né, na verdade algum tempo atrás, que Jesus era rico, que morava numa casa de praia, entre tantas outras coisas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Porque o que ele está falando ali também? Ele está falando, o Abílio Santana está falando sobre a teologia da prosperidade também, de uma certa forma. Dizendo que Jesus era rico, que Jesus era montado na grana, que tinha casa na beira da praia, que ele trabalhava com madeira, né? Então ele era muito bom marceneiro, e eu acredito que ele era de fato bom marceneiro. Então, porque as pessoas demoravam muito para fazer uma mesa com 4 cadeiras, por exemplo, mas Jesus fazia muito rápido, porque ele era muito hábil e por isso ele ficou rico. Isso não tem nenhuma base bíblica. Isso é uma heresia. Isso era uma heresia. Jesus chegou até a falar uma certa vez que não tem um lugar para reclinar a cabeça. Olha, se você não tem um lugar nem para colocar a cabeça, então você é uma pessoa o quê? Pobre. Jesus morava na casa de seus pais, então nem na casa própria, a casa de Jesus fala assim, essa casa eu comprei com meu dinheiro. Jesus não tinha, Jesus não possuía. Então, para você ver, se ser pobre é uma maldição, Jesus era amaldiçoado. Olha que situação, olha a que ponto chega a teologia da prosperidade. Então veja que verdadeiramente a teologia da prosperidade, ela é uma arma, na verdade, do diabo, é uma criação do diabo para realmente, não digo nem denegrir a imagem, mas para destruir a fé cristã. Ou seja, a pessoa aceita Cristo como Salvador e não fica rica, o que ela vai pensar? Deus não é comigo. Então, se Deus não é comigo, eu não quero mais saber de Deus. A ideia é essa. Então veja que a teologia da prosperidade, ela é algo completamente diabólica. A autoridade do crente. Nossa palavra tem poder. Contudo, os adeptos da teologia da prosperidade acreditam que a palavra do crente tem a mesma autoridade que a inerrante palavra de Deus. Bom, é verdade que nós temos um poder na palavra. Quando você dá uma boa palavra para uma pessoa, você edifica aquela pessoa e você pode salvar até a vida daquela pessoa por uma boa palavra que você deu. Por outro lado, se você dá uma palavra pesada, uma palavra ruim, aquela pessoa pode até fazer algo ruim por conta da palavra que você deu. Isso é uma verdade. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Entretanto, isso não quer dizer que a nossa fala está em pé de igualdade com a palavra de Deus. De maneira nenhuma. Estamos longe, mas muito longe desse negócio. Então veja que a autoridade do crente, ela vem através de quê? Da palavra de Deus. Pela autoridade que Deus dá à igreja e Deus dá a cada um de nós. Pelo Espírito Santo. Então veja que essa questão de que a palavra do crente tem a mesma palavra, o mesmo peso da palavra de Deus, aí não. Por quê? Porque você e eu jamais vamos conseguir, por exemplo, persuadir uma pessoa a aceitar Cristo como Salvador. Por que não? Porque João 16,8 nos diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por mais que você fale do Senhor, você não tem poder, eu não tenho poder para convencer uma pessoa a aceitar a Cristo. Quando você fala do Senhor para alguém e essa pessoa aceita Cristo como Salvador, não foi por causa do poder da sua palavra, mas foi pelo poder da palavra do Espírito Santo que está em você. Então, pela palavra que você deu, como o Espírito Santo está atuando na sua vida e acaba atuando na vida daquela pessoa, o que acontece? Aquela pessoa está aberta ao Espírito Santo, então você fala a palavra do Senhor e o Espírito Santo convence aquela pessoa a aceitar Cristo como Salvador. Então veja que são questões completamente distintas, portanto, a nossa palavra tem poder de fato, né? Nós podemos e devemos dar uma boa palavra. Por outro lado, ela jamais pode estar em pé de igualdade com a palavra de Deus. Por exemplo, lá na igreja adventista, tem uma mulher lá chamada Ellen White. Eles fazem o quê? Eles põem as palavras de Ellen White no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, ou seja, Ellen White na igreja adventista tem o mesmo peso da palavra de Deus. Olha que heresia, né? Isso é uma grande heresia, porque jamais, em hipótese alguma, uma pessoa terá, a palavra dessa pessoa terá o mesmo peso da palavra, de maneira nenhuma. Isso é uma grande heresia.
E alguns adventistas até dizem, né, que se a pessoa não crê na profetisa, né, que Ellen White para eles ela é uma profetisa, então de maneira nenhuma, se uma pessoa aceitar a Jesus lá na igreja adventista e não acreditar na profetisa Ellen White, essa pessoa padecerá no inferno. Por quê? Porque essa mulher tem o mesmo poder da palavra de Deus. Olha que heresia. Tem heresia maior do que essa? Então veja que a igreja adventista tem outras heresias também, tanto quanto, né, como por exemplo dizer que Miguel, o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo, né? Isso é uma heresia, né? Tem aquela questão do juiz investigativo, né? Imagina no dia do juízo, né? Só para a gente entender o que seria esse juiz investigativo. No dia do juízo, Jesus vai procurar a sua ficha, né? Para saber quem é você, porque Jesus não sabe quem você é. Olha que coisa até completamente fora. É heresia em cima de heresia. Então veja que a grande questão aqui é a gente compreender que a autoridade do cristão vem através da palavra de Deus. Tudo é decorrente da falta de fé. Aqueles que se deixam levar pela teologia da prosperidade acreditam que tudo de ruim que aconteceu na vida do crente, como enfermidades e sofrimento, por exemplo, resulta na falta de fé. Aqui nós temos um grande problema, não? Por quê? Porque tudo é decorrente da falta de fé, ou seja, aqueles que deixam se levar pela teologia da prosperidade, eles acreditam que tudo de ruim que acontece na vida de um crente, como enfermidades e sofrimentos, resulta na falta de fé. Será isso possível? Será isso verdade? De maneira nenhuma. E por que não? Você quer um exemplo melhor do que Jó? Jó era um homem temente a Deus, era tão temente que o próprio Deus deu testemunho dele. Olha que pesado, hein? Olha que pesado. Então, se o próprio Deus deu testemunho de Jó, é porque ele está muito ali no estreito com o Senhor, né? Tem muita comunhão. Mas o que ele passou? Ele passou o quê? Sofrimento e enfermidade. Justamente o que a teologia da prosperidade diz que uma pessoa que é de Deus não passa. Olha que situação. O próprio Jesus disse lá em João 16,33 que no mundo tereis o quê? Vida boa? Não, tereis aflição. Então nós somos afligidos. Por quê? Porque são coisas da vida. Verdadeiramente as coisas acontecem. Verdadeiramente a nossa situação, nosso corpo humano é uma questão de enfermidade. Nós teremos enfermidade. Como dizia uma ex-aluna minha, né? Doença não dá em poste. Então veja que a grande questão é, quando uma pessoa tem fé, não quer dizer que ela terá uma vida próspera. Não quer dizer que ela nunca terá uma enfermidade, uma doença. Não é isso. Quando uma pessoa tem fé, significa dizer que independente se ela tem sofrimento, doença, ou seja lá o que for, ela vai continuar com a sua fé no Senhor. Nada abala a fé, como foi o caso de Jó. Nada abalou a fé de Jó. Jó teve algumas questões, inclusive tem uma questão muito curiosa na vida de Jó, que nós observamos que a primeira coisa que o adversário fez foi fazer o quê, né? Foi tirar os animais de Jó. Por que tirar os animais? Isso aqui é uma questão muito interessante. Mas é muito interessante. Por quê? Porque eram alguns animais que Jó fazia o quê? A sua adoração. O que o adversário deve ter pensado? Deixa eu ver aqui em Jó capítulo 1. Versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás e tal. A segunda prova era, em outra vieram os filhos de Deus apresentando perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentando-se perante ele. Eu não estou conseguindo pegar aqui a referência certa sobre a questão dos animais. Mas se for de fato, o que acontece? Qual é o grande ensinamento aqui? A questão é, o adversário tirou primeiro os animais de Jó. Por quê? Porque era através dos animais que Jó dava o seu sacrifício ao Senhor, oferecia um sacrifício ao Senhor, ou seja, era com os animais que Jó adorava a Deus. O que é isso? Quando o adversário quer tentar destruir a sua vida, a primeira coisa que ele vai tirar é o quê? É o seu prazer de adoração, aquilo que você adora. Por exemplo, se você toca na igreja, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um jeito, talvez, de acabar com o seu instrumento, por exemplo, destruir o seu instrumento,
ou você não poder, por alguma razão, alguém impedir de você tocar o seu instrumento. Por quê? Porque é a forma com que você adora. Se você canta, o que ele vai tentar fazer? Vai te dar um problema na garganta, por exemplo, que te impeça de cantar. Então o adversário ele usa sempre essa artimanha da adoração. Por quê? Porque ele sabe que é através da adoração que o homem dá ao Senhor, de todo o seu coração, o Senhor move todas as coisas. Então muitas vezes, quando o adversário quer arrumar um jeito de atrapalhar a sua vida, tirar a sua comunhão com Deus, o que ele vai usar? Ele vai usar algo para acabar com a sua adoração. Portanto, independente das circunstâncias, adore ao Senhor. Está no deserto? Louve a Deus. Está na bênção? Louve a Deus também. O adversário tentou contra a tua vida, contra a sua adoração, agora que você vai adorar ainda mais. E quanto mais você adora, mais o adversário vai ter uma hora que ele não vai suportar. Por quê? Porque a sua adoração vai mover a mão do Senhor. E foi exatamente isso que Jó fez. Jó, independente das circunstâncias, Jó perdeu todos os seus animais, ele perdeu 7 filhos e 3 filhas, ele ficou doente, né? Ficou em chagas, né? E em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Ele continuou firme. Lá em Jó 19:25 fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha que fé extraordinária que Jó possuía. Ou seja, a adoração de Jó não estava ligada à sua prosperidade, que realmente Jó era rico, era riquíssimo. Só que a adoração de Jó não estava ligada a isso. Jó era um adorador fiel, era um adorador nato, independente das circunstâncias. E além disso, né, os amigos de Jó falaram contra ele e até a mulher disse para ele, né, amaldiçoa-te Deus e morre, né, Jó 2:9. Então veja que aqui vemos um cenário que realmente destrói e acaba completamente com todas as artimanhas da teologia da prosperidade. Portanto, não entre no negócio da teologia da prosperidade, porque isso é uma mentira do diabo. A vontade de Deus. Benihim, o principal pregador da confissão positiva, disse o seguinte, aqui essa confissão positiva é aqui um pouco diferente da prosperidade, né, que geralmente é tida como o Kenneth Hagin, que é o pai da teologia da prosperidade nos tempos modernos, apesar de ter sido criada lá em 1940 pelo Kenyon. Mas só para a gente diferenciar, para não fazer confusão. Teologia da prosperidade é uma coisa e a confissão positiva é outra coisa. Elas estão interligadas, mas são coisas diferentes, né? Para em resumo, a confissão positiva é quando a pessoa acredita que a sua mente vai criar algo, né? A pessoa pensa que vai ter um emprego e o emprego vai se abrir para ele, né? E a questão da teologia da prosperidade quer dizer que quando uma pessoa aceita Cristo tem que ser rica, né? Tem que ficar uma pessoa rica. Benihim, o principal propagador da confissão positiva, disse o seguinte: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga, se for da tua vontade. Não permita que essas palavras destruidoras da fé saiam da sua boca. Agora você vê, se for da sua vontade, para a questão aqui da confissão positiva, é o quê? É uma palavra destruidora de fé. Onde, na verdade, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz o seguinte, olha, a Bíblia nos ensina que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Olha mais, precisamos sempre esperar e confiar na vontade de Deus. Lembra o que Jesus disse? Faça a sua vontade. Olha, se o próprio Cristo disse para Deus fazer a vontade dele, por que nós vamos falar para Deus fazer a nossa vontade? Como isso é possível? Nós agora vamos mandar no Senhor? De maneira nenhuma. Nós somos servos. Servos obedecem, servo não dá ordem. E isso é importante nós observarmos. Portanto, é importante que nós venhamos compreender que em nós, em primeiro lugar, é o que? É a vontade de Deus e não a minha vontade. É claro que em algumas situações nós queremos muito ao Senhor. O que você faz nessa situação? Por exemplo, se você quer trabalhar numa empresa específica, o que você faz? Você ora ao Senhor, Senhor, eu quero entrar nessa empresa, nessa companhia, nessa indústria. Eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego neste lugar para mim, mas seja feito segundo a sua vontade. Olha a sua oração sábia. Você mostrou para Deus o que você quer, mas você disse para quê? Para Ele fazer a vontade dEle. Por quê? Porque às vezes você quer entrar numa empresa, mas não é a vontade do Senhor. Não é a vontade dEle. Você quer ter um carro específico, você ora ao Senhor, Senhor, eu quero esse carro e dessa cor. Mas o que Deus faz? Mas faz o quê? Mas Senhor, faça segundo a sua vontade. Eu lembro de
de uma cantora, me parece que foi Léa Mendonça. Eu não tenho muita certeza, mas me parece que foi Léa Mendonça. Ela orou ao Senhor, pedindo um carro ao Senhor. O que Deus fez com ela? Deu um carro para ela, um Fusca ano 1969. Nada contra o Fusca, nada contra o ano. Mas se ela tivesse pedido um carro melhorzinho, né? Tivesse falado, Senhor, eu quero muito esse carro aqui, especificado para Deus o carro que ela queria, talvez até viria de fato um Fusca ano 69. Mas por quê? Foi a vontade de Deus. Quando, independente do que você pede e você fala para Deus fazer a vontade dele, por exemplo, a Léa Mendonça, eu vou falar que Léa Mendonça, mas eu realmente não tenho certeza se foi realmente a Léa Mendonça. Se a Léa Mendonça chegasse para o Senhor, Senhor, eu quero um carro aqui, eu quero esse carro aqui, especificasse para o Senhor, mas seja feito segundo a sua vontade, e viesse o carro Fusca, ano 1969, quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor quer naquele momento que ela tenha um carro, um Fusca 1969, que para nós é um carro bom, né? O Fusca ele é um carro, ele não é moderno, mas ele é um carro extremamente resistente e que salvou muitas vidas e até hoje, né, ainda continua fazendo algumas graças, né? Até um filme da Disney baseado no Fusca, né? Se meu Fusca falasse, né? Então veja que nós precisamos colocar para Deus as nossas circunstâncias, as nossas colocações, os nossos sonhos. Mas para quê? Porque a Bíblia diz lá em Jó 42:2 que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Mas quando você chega para o Senhor, eu quero muito trabalhar nessa empresa, eu quero muito namorar com aquela pessoa, mas seja feito segundo a sua vontade. Quando você põe para a vontade do Senhor, o Senhor olha para você diferente. E pode ser, né, como diz lá Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o desejo do teu coração. Então, se você está se deleitando no Senhor, ou seja, tendo prazer no Senhor, tendo prazer na obra de Deus, pode ser que Deus faça assim, conforme a tua vontade. Mas é importante que você sempre fala para o Senhor, para Ele fazer a vontade dEle e não a sua. Por que não a nossa? Porque a nossa vontade ela é errada, o nosso coração ele é enganoso. O que para você hoje pode ser a melhor coisa do mundo, amanhã vai levar você para o buraco. Então você precisa ter confiança no Senhor, confia no Senhor, mostra para Ele os seus planos, mas fala para Ele sempre fazer a vontade dEle. É mais seguro. Às vezes dói, a verdade é essa, né? Às vezes a vontade do Senhor dói, mas é melhor. Crenças e práticas, perspectiva eterna ou terrena. A teologia da prosperidade anuncia o que as pessoas desejam ouvir. Influenciados por essas mentiras, muitos se rebelam contra Deus diante de mazelas humanas. Mazelas é aquilo que é ruim, né? Aquilo que é algo mal, mas de origem humana. Entretanto, enquanto estamos nesta carne, somos sujeitos às suas fragilidades naturais. Ou seja, o que seriam as mazelas humanas nesse caso? Doenças e enfermidades. Você hoje é jovem, está em todo vigor, tem vigor para fazer qualquer coisa, mas à medida que o tempo vai passando, você vai se cansando, você vai tendo, se começar a aparecer uma enfermidade aqui e outra ali, algo que você não tinha, agora você tem, e quanto mais você vai a médico, mais enfermidades aparecem, à medida que o tempo vai passando. É claro que existem algumas pessoas, principalmente essas pessoas das antigas, né? Pessoas aí que têm 70 anos hoje, 80 anos, ou até um pouco mais, né? Uns que chegam até os 100 e cento e poucos anos. E essas pessoas do passado, geralmente elas têm uma saúde melhor do que a nossa geração. Isso aí não tem como negar. A nossa geração é uma geração que não é ruim, mas não é tão boa quanto ao povo da antiga, né? Por quê? Porque a nossa alimentação não é tão saudável quanto eram a alimentação do povo da antiga. Então, essas pessoas, o que acontece? Como estão ligados muito a essas questões humanas, né? Ou seja, eu sou cristão, então eu não posso ficar enfermo. Eu sou cristão, eu não posso ficar doente. Mas é a sua idade, rapaz. Você por exemplo, você come açúcar demais, você vai ficar diabético. Ainda que você seja um crente fiel ao Senhor, piedoso, batizado com o Espírito Santo, com os 9 dons, e entre tantas outras coisas, é uma pessoa caridosa, você vai ficar diabético. Não tem para onde você correr. Ou você para de comer açúcar, né, açúcar e carboidratos, ou você vai ficar diabético. Você não vai ficar diabético talvez hoje, que você está novo, mas à medida que você vai acumulando esse negócio, se você não se cuidar, não parar de ingerir açúcar, você vai ficar uma pessoa diabética. Então, o que acontece? Aí você corta um dedo hoje, corta uma perna amanhã. Por quê? Porque a diabetes vai fazer isso com você. Aí eu te pergunto, é isso que você quer para a sua vida? Claro que não. Então, o que você faz? A grande questão aqui é não se rebelar contra Deus.
O nosso corpo humano, ele é assim, o nosso corpo humano realmente ele tem uma resistência fora do comum. Já falei aqui em algumas outras situações do corpo humano, é algo espantoso, né? O nosso corpo é extremamente funcional e extremamente forte. No entanto, à medida que nós colocamos ele à prova, a resistência tem uma hora que ele vai começar a pifar. Por quê? Porque por melhor que seja a máquina humana, ela vai se deteriorando através dos tempos, através do nosso esforço físico demais. Uma das coisas, por exemplo, é a questão de exercício, né? A pessoa faz exercício demais, força demais o corpo. Pegar um peso, por exemplo, muito extraordinário, é pesado demais, mas a pessoa quer parecer que é forte. E pega aquele peso, o corpo vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Tem uma hora que ele quebra, tem uma hora que ele não resiste. O nosso corpo ele é feito para resistir impactos muito fortes, mas não fazer isso todo dia. Por exemplo, se você precisar de correr muito, de repente você toma um tombo, o corpo vai suportar aquele tombo que você tem. Se você for uma pessoa jovem, ele vai suportar. Mas à medida que o tempo vai passando, qualquer tropeção que você der, você quebra um pé, você quebra o fêmur. Por quê? Porque o corpo já está cansado, porque fez esforço durante a vida inteira, pegou peso demais, fez ginástica demais, excedeu demais, então o corpo vai ter uma hora que não vai aguentar. Aí o que as pessoas fazem? Amaldiçoam a Deus por conta disso. Falam que a culpa é do Senhor, então se rebelam contra Deus por causa das mazelas humanas. Nós não, nós sabemos, nós temos consciência de que as coisas acontecem. Por exemplo, o nosso dente é extremamente resistente, mas já observou que o povo brasileiro não tem uma dentição muito boa? Por quê? Entre uma coisa e outra, por causa que não vai ao dentista regularmente, não faz a higiene bucal como tem que fazer. Então, por mais que a pessoa tenha os 9 dons do Espírito, seja batizada com o Espírito Santo, dom de visão e revelação e tudo mais, mas se não cuidar da higiene bucal, os dentes vão se deteriorar. Por mais resistentes que sejam, são resistentes como um cabo de aço, né? A resistência do dente humano é como um cabo de aço, mas ele é deteriorado, ele vai destruir. Então, tudo que nós temos hoje, né, o nosso corpo humano, ele é uma máquina extraordinária, mas se nós não cuidarmos, ela começa a pifar. Portanto, é importante que você pare um pouco aí de comer esse carboidrato, macarrão, pizza, oh meu pai eterno do céu, parar de comer pizza até uma... não para, mas pelo menos diminua com os doces, né? Eu tenho uma amiga que eu vejo o sofrimento dela. Ela é doceira, então ela tem que experimentar os doces que ela faz. Imagina a situação, ou prova. É uma prova boa, na verdade, é uma prova doce, né? Mas que na verdade pode causar a ela aí uma diabetes. Então é importante que nós realmente tenhamos cuidado, né? Você pode uma hora ou outra fazer uma extravagância, né, de doce, mas é bom você evitar o doce, né? Para concluir, na lição deste domingo aprendemos a respeito da falácia da teologia da prosperidade. Temos de estar atentos, submetendo todo o ensino, ideia, pensamento à luz da palavra de Deus. Ora, se alguém colocou para você sobre a teologia da prosperidade, eu vou falar, por exemplo, Maria Madalena, ela era rica. Lídia era rica. Entre outras pessoas também da Bíblia, o próprio Jó, Jacó, Abraão, são pessoas ricas. Davi, Salomão. Entretanto, quantas pessoas pobres tem na Bíblia? Por aí você vê. Ser pobre não é maldição. E Deus ama tanto o rico quanto o pobre. Para Deus não tem diferença. O Elon Musk, que hoje parece ser o homem mais rico do mundo, ou o próprio Vladimir Putin, né, presidente da Rússia, que também é tido como o mais rico do mundo, para o Elon Musk e o Vladimir Putin, para Deus, tem o mesmo valor de um morador de rua, por exemplo. Para Deus não tem diferença. É a mesma coisa. Entretanto, quando uma pessoa tem dinheiro e não põe a sua fé no dinheiro, o amor dele não está no dinheiro, está no Senhor, é claro que Deus se agrada. Porque geralmente o pobre não tem muita coisa, por isso que ele é pobre. Então ele só tem o Senhor. Então ele vai viver para o Senhor, vai viver para a obra do Senhor. Por quê? Porque é o prazer da vida dele. E é isso que nós temos que ter. Independente da minha condição financeira, se é boa, se é média ou se é ruim, eu preciso fazer o quê? Ter a minha vida no Senhor. Ter a minha riqueza é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Ou seja, eu preciso compreender, e você precisa compreender, que a nossa riqueza
não está na terra. A nossa riqueza está nas mansões celestiais. É lá a nossa riqueza. É estar na presença de Deus. Porque o mais importante no céu não é o mar de cristal, nem as ruas de ouro, os muros de jaspe, né, de pedras preciosas. A nossa maior riqueza é a presença de Deus. Ainda, veja que Davi, por exemplo, existe uma questão muito interessante, que Davi era rei, montado na grana, tinha muito dinheiro, mas o que ele disse lá em Salmo 51:10? Não retire de mim o quê? O seu Espírito Santo. Ou seja, se nós não tivermos o Espírito Santo, a presença de Deus, todo o dinheiro do mundo não terá absolutamente nenhum valor. Hora da revisão. Número 1. É o estudo a respeito de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras. Número 2. Ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Número 3. Temos de ter cuidado com tudo o que sai dos nossos lábios, pois Jesus já afirmou que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou seja, por suas palavras e atitudes. Lucas 6:44. Número 4. Jesus orou, faça-se a tua vontade. Mateus 26:39 e 42. Número 5. Jesus nos ensinou a não acumular bens e riquezas na terra, mas a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então, que nós venhamos realmente buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque naquele dia nós teremos toda a eternidade com o Senhor. É importante nós termos dinheiro? Sim, é importante. Nós precisamos dele para nos manter. Mas não faça do dinheiro o seu ponto principal. Não faça do seu dinheiro, ou melhor, não faça do dinheiro a sua prioridade. Ou seja, eu não me importo de ir para o céu. É importante eu ter dinheiro aqui. Isso não, de maneira nenhuma. O mais importante é você estar nas mansões celestiais, você ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que nós temos um reino para nós. Então, por que nós vamos ficar aqui com migalhas? A riqueza do mundo é migalhas, não chega nem a ser migalhas, é coisa insignificante diante da presença do Senhor. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender e observar que essa teologia da prosperidade não passa de um engano do diabo. Então, que nós venhamos compreender, quando um pastor começa a falar sobre teologia da prosperidade, você já sabe que aquilo ali não é o seu lugar. O seu lugar não é ali. Né? Que nós venhamos realmente estar com o nosso coração no Senhor. Né? 1 Timóteo 6,10 nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, veja que alguém que tem amor ao dinheiro, ele começará a ter uma vida amaldiçoada. Por quê? Porque o amor dele é o dinheiro. Então, que nós venhamos realmente possuir até muito dinheiro, muitas riquezas aqui na terra, mas principalmente que nós venhamos ter a riqueza na presença do Senhor para toda a eternidade, que a nossa riqueza é a nossa salvação. Não há nada, absolutamente nada no mundo que compre, que pague a nossa salvação. Então, que você continue sendo firme na presença do Senhor, continue caminhando para o Senhor, para a casa de Deus, na escola bíblica dominical, nos estudos de doutrina. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, enquanto você está novo, né? Porque naquele Eclesiastes 12, nos diz, né? Para que não venham os anos dos quais venham dizer: não tive neles contentamento, mas que você tenha contentamento no Senhor, porque você vive a palavra do Senhor. Você não entra nessas teologias, né, da prosperidade, se engana da teologia da prosperidade, mas você está na prosperidade do Senhor. Que você realmente esteja buscando ao Senhor de todo o seu coração, né, que você venha se deleitar no Senhor, para que Ele assim conceda assim o desejo do teu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!